Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Eu sou Kézia Alves, da Conexão BIM, e esse é mais um encontro da Liga BIM Prefeituras. E esse encontro é uma ideia, né, uma iniciativa que partiu do professor Rogério Lima, que daqui a pouquinho vai estar chegando aqui para se juntar com a gente, e também uma ideia apoiada por nós aqui da Conexão BIM. Super Lucas também aí presente, da Conexão BIM nos apoiando, nos ajudando. E o objetivo principal do Ligabim Prefeituras é a gente reunir profissionais que trabalham dentro do setor público ou que prestam serviço para dentro do setor público e apoiar esses profissionais a entenderem como implementar BIM, né, trazer estratégias, compartilhar documentos que já foram criados por outros profissionais, e realmente criar uma grande rede de apoio para que a gente consiga ver o BIM ser implementado cada vez mais rápido por todo o Brasil. A gente sabe que já existe a estratégia BIM-BR nacional, no âmbito nacional, só que a gente percebe que existe uma necessidade muito grande para que cada região do Brasil, que é muito diferente uma das outras, que seja pensado numa estratégia local. Então, para isso que a gente está aqui hoje, para mostrar o que cada estado, cada município está fazendo, e, de uma certa forma, a gente poder apoiar, personalizando uma estratégia para cada município ou para cada grupo de município que tem uma característica parecida. Então, eu começo aí dando boas-vindas a todos vocês, principalmente a nossa convidada especial, que é a Lauren Sala, que é uma das responsáveis que ficou à frente do Plano Estratégico de Implementação BIM do Governo do Estado de Santa Catarina. Boa noite, Lauren. A palavra é tua. Boa noite, Kézia. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Estou muito feliz em participar do primeiro encontro do ano, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. Eu estou muito feliz em fazer a abertura aí e compartilhar também o que a gente tem feito aqui no estado. Temos dado alguns passos importantes, né? E um deles foi marcado, inclusive, no último BIM-CREA-SC, né, que teve ano passado. E eu posso compartilhar já? Compartilhar já a tela aqui? A gente vai. Só deixa eu dar boa noite aqui. Tem algumas pessoas bem importantes que estão aqui com a gente que eu queria dar boa noite também. Deixa eu cumprimentar aqui. Eu vi que entrou nosso grande amigo Flávio, chefe. Flávio está aqui com a gente. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Tudo jóia? Tá ouvindo a gente? Tá aqui. Parece que ele saiu, Kézia. Ah, tá. Ele Acho que deu ele uma saída. Caiu. Tá Saiu. jóia. Assim que ele voltar, a gente. Ó, voltou aqui. Vamos admitir ele dá. Boa noite, Flávio. A gente estava anunciando você. Tudo bem? Você nos ouve bem? Oi, Kézia. Sim, Boa consigo ouvir. noite. Prazer ter você aqui. Para quem não conhece o Flávio Scheffer, ele é assessor de assuntos institucionais do CREA de Santa Catarina. É isso, Flávio? Te apresentei corretamente? Assessor de Relações Institucionais. Relações institucionais. Prazer ter você aqui com a gente nesse encontro. E temos várias pessoas importantes aqui, né? Temos o Marcos Romano, que já é nosso sócio, né? A Guadalupe, temos aí o Nicolas, muita gente importante. E hoje, gente, antes da Lauren começar, a gente convidou ela para falar do plano de implementação do governo do Estado de Santa Catarina. Mas antes da gente começar a falar do tópico da Lauren, eu queria contar para vocês um pouquinho das grandes mudanças que vão acontecer no Ligabim a partir desse ano. Então, eu vou compartilhar muito rapidamente, vou levar acho que 5 minutinhos para contar para vocês das grandes mudanças que vão acontecer e eu acho que vocês vão gostar bastante. Deixa eu compartilhar minha tela muito rapidamente, tá? Não vou tomar o tempo de apresentação da Lauren, mas esse material aqui vocês vão ver ali no nosso grupo, no WhatsApp da Liga BIM Prefeituras, mas eu já quero compartilhar aqui com vocês na apresentação. Nesse material, a gente deixa bem claro quais são os objetivos da Liga BIM Prefeitura. Nós queremos promover encontros online, produzir conteúdos relacionados ao BIM para o setor público. Nós também queremos, já temos vários vídeos lá no nosso canal do YouTube, mas a gente quer produzir mais conteúdos porque a gente sabe que existem muitos temas bastante controversos e a gente quer
Quanto mais discutir, vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais fácil da gente poder criar um pensamento crítico, uma estratégia de adoção de BIM para cada uma das prefeituras que a gente tem no nosso Brasil. Também a gente quer promover conexão com centenas de profissionais, né? Criar uma grande comunidade, como a gente já tem formado, com pessoas extremamente relevantes dentro do nosso grupo. A grande novidade é essa daqui, viu, gente? Nós, a partir de fevereiro, iremos produzir podcasts. E nesses podcasts, nós vamos chamar pessoas extremamente relevantes para serem entrevistadas, para a gente abordar temas interessantes e aí vocês vão poder ouvir também no formato de webinar, mas também no formato podcast. E além disso, a gente tem o curso do BIM no setor público, que vai sair agora, sem mais delongas, no mês de fevereiro. No finalzinho, na última semana de fevereiro, a gente deve estar promovendo esse curso BIM no setor público, que tem o patrocínio especial do CRED Santa Catarina, voltado especificamente para trazer estratégias de adoção do BIM de uma forma bem prática para o setor público. Então, também, pessoal, a partir desse mês, a gente vai trazer para vocês alguns projetos. São eles, né? Os grupos de trabalho. A gente está formando 3 grupos de trabalho para que a gente possa produzir de uma forma mais efetiva materiais para a gente repassar para o setor público. Muito do que a gente tem disseminado para vocês são conteúdos que cada um de nós já tem desenvolvido, mas a gente quer produzir mais, né? Personalizados até mais. E a gente já tem os webinários, a gente quer criar cortes desses webinars. O Lucas e o professor Rogério Lima vão ficar nessa produção, porque às vezes tem algum tema específico dentro de um webinar que às vezes é um tema de 2 minutos e você pode daí estar assistindo através desses cortes e se te interessar você vai aí assistir o webinar por completo, mas é uma forma um pouco mais dinâmica de você acessar o conteúdo. E também a gente está com o desenvolvimento da consultoria do nosso projeto piloto de Joinville, que vai retomar a partir dessa semana os trabalhos, né? A gente tem muita coisa aí para fazer, né? Junto com o Nicolas, junto com a Samara e toda a equipe da Prefeitura de Joinville. E tudo isso a gente vai estar compartilhando com vocês, tá certo? Para deixar claro, o que a Liga BIM não faz? Nós não fazemos nem projetos, já veio para nós várias demandas para que a gente desenvolva projetos. Nós não fazemos projetos, nós não fazemos consultorias remuneradas e também nós não vendemos softwares e nem produtos de terceiros, né? Ao invés disso, o que a gente faz? Uma grande comunidade onde a gente anuncia os trabalhos e os profissionais que assim desenvolvem trabalhos para o setor público. Então, é isso que a gente faz, a gente dá luz e potencializa o trabalho dos nossos membros. E aí tem uma novidade, tá? A partir desse mês, vocês que fazem parte da Liga BIM vão ser chamados de ligados. Vocês serão os nossos ligados e a gente vai trazer uma série de benefícios para vocês, né? Acesso às informações, acesso a uma rede exclusiva com esse material, com esse conteúdo que vai ser produzido, desconto nos eventos da Liga BIM Prefeituras e nos eventos da Conexão BIM. A gente vai ter também uma carteirinha virtual, que você vai receber um número exclusivo de membro, e também você vai poder participar desses grupos de trabalho desenvolvidos e coordenados por pessoas de altíssimo nível, né? Tem já pessoas super, super especializadas que já se ofereceram para participar e liderar esses grupos. Então é isso, tá, gente? Como participar? Vocês já que já estão aqui com a gente sabem, né, que é através dos webinars, através do grupo do WhatsApp, que a gente tem a nossa comunidade. Dentro do grupo do WhatsApp tem uma novidade também, que é o formulário de inscrição. E através desse formulário de inscrição, a gente sabe quem são vocês, quais são as especialidades de vocês, quais são as áreas que vocês mais atuam, se é projeto, consultoria, ou se você trabalha com venda de software. E a gente vai criar uma grande matriz de profissionais, situando esses profissionais dentro das áreas de trabalho de cada um deles e dentro das suas regiões, para que a gente possa, assim, direcionar mais rapidamente as demandas. E a gente também tem o grupo do Telegram, tá? Então, a gente tem essas formas de apoiar, ou melhor, essas formas de vocês se conectarem, participarem, e aí a novidade é a nossa forma de apoio, que a gente, para fazer tudo isso acontecer, a gente precisa muito do apoio de empresas, de profissionais, né? E a gente já está sinalizando aí várias empresas que já percebem a seriedade do nosso trabalho e que estão vindo junto querendo nos apoiar.
Para apoiar, gente, a gente criou algumas cotas de patrocínio. Então, a gente tem nosso Pix, né? Para quem quiser fazer um apoio, quero doar qualquer valor, a gente está aceitando, né? E com maior alegria. Também estamos promovendo aqui a venda de alguns produtos e hoje a gente vai sortear um kit, 3 kits com camiseta, copo e caneca, tá? Para 3 pessoas aí que estiverem hoje aqui no nosso webinar especial. Mas a gente também vai estar comercializando esses produtos no site da Conexão BIM. Que produtos são esses? Canecas, camisetas e alguns utensílios que vocês vão gostar bastante, personalizados com a logo da Liga BIM e da Conexão BIM. E aí, para fechar, as formas de patrocínio, a gente tem aqui, são as cotas bronze, prata e ouro, né? Então, para você entrar na cota bronze, você vai ser um ligado, você vai receber uma camiseta, um copo, um cartão exclusivo de membro. Se você, aí aqui é exclusivo para pessoas físicas, né? Para profissionais autônomos e pessoa física. A partir da cota prata e ouro, a gente tem a possibilidade de você colocar a logomarca no nosso site, colocar a logomarca nos nossos eventos. E a cota ouro, além de tudo isso, você pode também participar dos nossos podcasts, ser um entrevistado, também trazer conteúdo aqui para o nosso evento, tá bom? Quem que ficou interessado e quiser saber maiores informações, é só me procurar, entre em contato com a gente, esse material vai estar lá no Ligabim, no nosso WhatsApp, né? No nosso grupo no WhatsApp, e procura que recebe a versão completa e a gente vai fazer essa comunidade crescer cada vez mais, se estruturar cada vez mais, porque é um trabalho muito sério, muito genuíno e tem colhido já bastante frutos. Acho que, dado o recado, depois quem tiver alguma dúvida é só também me procurar ou trazer a sua dúvida no final do webinar. E aí eu passo a palavra agora sim para a Lauren. Lauren, que vai falar um pouquinho desse belíssimo trabalho que ela está desenvolvendo dentro do governo do estado de Santa Catarina. Fique à vontade, Lauren. Obrigado, Kézia. Bom, vou começar então já apresentando, pessoal, só dar oi para quem não dei ainda no início ali, pessoal, vi que bastante gente já entrou agora. Então, bom, vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo. É bastante coisa, mas a gente vai tentar vou tentar ser bem sucinta e também deixar um tempo aí para a gente conversar, né, e ter o tempo de tirar dúvidas e tudo mais. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu preparei uma apresentação para vocês, para ficar um pouco mais dinâmico também. Só preciso que alguém sinalize se eu estou compartilhando a tela de fato. Tudo certo, Lauren. Tudo certo. Então beleza. Então é isso. Bom, gente, vamos começar então. Quando a gente fala de BIM em Santa Catarina, né, a gente não fala de 2, 3 anos atrás, a gente fala lá de 2013, né? A gente começou a trabalhar aí com BIM aqui no estado desde 2013. Foi um longo caminho. Deixa eu só tomar uma água. Tem sido, né, um longo caminho, mas justamente porque a adoção do BIM ela vai além, né, de governo, né? Ela é um projeto de Estado, ela tem que ser um projeto de Estado, porque vai passar muitas gestões e a gente, né, tem principalmente na área pública, né, nós temos inúmeros desafios, então tende a ser um pouco mais demorado, mais lento do que, por exemplo, implementar numa empresa privada, né? Então eu gostaria de ressaltar aqui 2019, né, que houve uma reforma administrativa, e a partir dessa reforma administrativa nós tivemos algumas mudanças, né? Antes, em 2013, aqui no estado a gente lançou aí, na verdade foi o primeiro estado a ter um laboratório BIM, né, no Brasil, e esse laboratório foi estudando, foi vendo como que a gente iria conseguir licitar nossas obras em BIM, muito material foi publicado, né, temos os nossos cadernos aí, de especificação de projeto, de encargos, enfim, temos inúmeros conteúdos já publicados, cases também. Só que em 2019, desculpa, houve essa mudança mesmo, essa reforma administrativa. Oi?
essa reforma administrativa gerou algumas mudanças, e aí o que eu vou mostrar para vocês. O que acontecia, como que era antes, né? Antes, cada órgão licitava e fiscalizava suas obras. Então, a saúde, a educação, a Secretaria de Administração Prisional, licitava e fiscalizava suas obras. A partir dessa reforma administrativa, então, foi construído, na verdade, foi reformulado a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para que esse órgão, então, fosse um órgão central de obras no Estado. Então, toda a fiscalização de obras passaria por aqui. Então, os órgãos, via de regra, eles estariam, mas nós faríamos a fiscalização dessas obras, e é o que nós temos feito, né? Com exceção aí até da Secretaria da Saúde também, que tem uma autonomia um pouco maior, por ser um órgão, né, bem grande e ter bastante demanda, mas, via de regra, nós somos aqui, hoje, a CI, Secretaria de Infraestrutura, é esse órgão centralizador. E o que isso gerou de mudança, né? Nós tivemos que mudar um pouco a estratégia de como, então, fazer a implementação BIM em Santa Catarina, né? Então, o que antes nós tínhamos um laboratório, né, de projetos, nós, então, criamos uma coordenadoria de modelagem da informação dentro desse órgão central de infraestrutura, e todo o corpo técnico está concentrado aqui. Então, essa coordenadoria, a qual eu estou atualmente, né, tocando, né, então a gente faz todo esse trabalho, todo esse planejamento de como adotar o BIM em duas esferas. A gente divide aqui 2 projetos, que é a adoção do BIM, implementação do BIM dentro do órgão mesmo da CI, mas também pensando a nível mais macro, a nível Estado. Porque não adianta, né, a gente só pensar em um único órgão, até porque envolve, né, todo mundo. Nós precisamos estar todos conectados, envolvidos, todo mundo ciente do que está acontecendo. E a estratégia BIM aqui do Estado começou assim. Vou falar um pouquinho sobre a nível mais macro, tá, do Estado, e depois eu falo um pouquinho da CI também, do que a gente tem desenvolvido. O que nós fizemos? Em 2021, então, a gente publicou primeiro, na verdade, o nosso decreto, que institui a estratégia BIM aqui no Estado, né? Esse decreto também cria, então, um comitê técnico, e esse comitê passa, via de regra, quem integra esse comitê são áreas técnicas, e nós nos reunimos a cada 15 dias com o objetivo de pensar em estratégias, óbvio, né, de como colocar aqueles objetivos do decreto, porque o nosso decreto tem objetivos iguais, praticamente iguais, da estratégia BIM BR. Então, ali são objetivos, mas agora como que a gente vai tirar isso do papel, né? Então, esse comitê se reúne justamente para traçar planos, estratégias de adoção do BIM no Estado e em conjunto, né, de forma bem colaborativa. Essa é a nossa ideia. Então, hoje nós somos, esse comitê está composto por 12 órgãos já. Inicialmente nós éramos 9, agora integrou mais alguns. E a ideia é justamente que a gente tenha uma representatividade significativa, né, de cada órgão, e facilite muito as nossas ações. Bom, o que nós criamos, então? Criamos uma identidade visual nova, né, porque e a partir de então a gente vai começar a publicar muito conteúdo, a gente também criou, a partir disso, uma nova identidade visual. Vou mostrar para vocês também como ela vai se aplicar mais para frente. E elaboramos, então, a nossa estratégia BIM aqui do Estado, né? Então, é um documento, de fato, esse é o roadmap da estratégia, mas tem o documento na íntegra, depois eu vou mostrar, onde tem planos de curto, médio e longo prazo para a adoção do BIM. E nós setorizamos, né? Nós fizemos uma divisão aí de fases de implementação. A gente pensou em 3 fases inicialmente, porque BIM a gente tem muita coisa, né? Para muitos benefícios que a gente pode usufruir com BIM. Só que antes da gente pensar em manutenção, eu tenho que pensar primeiro como é que eu vou contratar um projeto, né?
Então, esse foi uma ação que a gente identificou que a gente conseguiria dar passos mais firmes, né? E mais concretos, assim, a longo prazo, para que a gente consiga chegar lá na terceira fase, que é pensar em as-built, né, em manutenção, operação das obras públicas, né? E dessa estratégia, como que a gente fez? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira fase, tá? A primeira fase é utilizar o BIM em todos os projetos estratégicos dos órgãos membros do comitê, aqueles órgãos ali que eu mostrei para vocês. E o que consistiria nesse projeto estratégico? Cada órgão iria definir o que seria estratégico, porque como a gente está, querendo ou não, são pilotos, né? Então, a gente não pode pensar em piloto muito grande, né? Tudo que a gente precisa criar uma curva de aprendizado. Então, via de regra, a gente pensa em projetos um pouco menores. Só que tem órgãos que não têm projetos tão pequenos, né? Como, por exemplo, a Secretaria de Administração Prisional, são, né, presídios, são obras muito grandes, né, com custo bem elevado, bem especificado, mas a ideia é que a gente crie aí alguns projetos pilotos em cada órgão para startar e ver como que vai funcionar. E a gente já definiu aqui alguns usos que a gente quer nessa primeira fase. Modelagem 3D, a gente colocou detecção de conflito, compartilhamento de arquivos através de um ambiente comum de dados, pensamos aí em realidade aumentada e evoluímos também para extração de quantitativo, planejamento e controle. Esses são os itens aí que a gente colocou para a primeira fase, né? E qual o objetivo? A gente focar em contratação e fiscalização de projetos. Até 2024, nós queremos ter bem desenhado, bem redondinho, já com vários pilotos, a gente ter uma curva de aprendizado boa e a gente saber, de fato, contratar e fiscalizar projeto em BIM. Essa é a nossa meta até 2024, né? Esperamos conseguir. A segunda fase, a gente vai focar aí, já além de projeto, a gente vai pensar em obra nova. E aí, obviamente, vai entrar talvez alguns itens a mais de projeto. A gente vai pensar em logística da construção, captura da realidade, né? Análise de construtibilidade, análise de iluminação. Isso que a gente não tinha adicionado anteriormente em projeto, a gente foi adicionando agora, deixando um pouquinho talvez mais complexo, mas algumas análises precisam ser feitas dependendo do projeto. Então, isso está previsto nessa fase. E o objetivo dessa fase? Planejamento da construção e fiscalização de obra, né? Então, esse é o nosso grande foco aqui. E a terceira fase é a fase basicamente de operação, né? Reforma e operação dos bens, e aí a gente vai entrar obviamente com laser scanner, drone, captura de realidade e evoluir também, quem sabe, como, né, dependendo de como for evoluindo, a gente consiga lançar aí alguns pilotos de gêmeos digitais, né? Esse é o nosso objetivo até 2026, tá bom? E dessa estratégia, desse roadmap, o que a gente já conseguiu fazer, né? A gente, tudo que está em azul mais escuro são ações que a gente já entregou e até algumas estão em andamento ainda para ser concluídas esse ano. Mas nós já estamos caminhando, já que conseguimos caminhar com bastante coisa. E aí vou resumir aqui para vocês o que a gente já conseguiu, o que a gente já fez a nível macro, né? A nível estado ainda. A gente estruturou a governança desse comitê, né? Agora a gente consegue ter um ritmo, porque é difícil, né? Vocês são gestores públicos, vocês sabem. É difícil a gente ter o engajamento de todo mundo. Às vezes cria-se um comitê, ou a secretaria vai lá e nomeia uma pessoa, mas a pessoa não tem interesse, né? Então não participa, não contribui. Então foi um processo, né? A gente conseguir achar as pessoas certas, né? E também ter o engajamento dessas pessoas. Às vezes a pessoa até quer, mas não tem tempo, né? Então hoje a gente tem esse ritmo no comitê. Agora com a troca de gestão vai mudar algumas pessoas, mas nós conseguimos criar esse grupo e ele está bem forte. A gente se orgulha bastante disso. E aí agora a gente conseguiu também aferir a situação do parque tecnológico aqui do estado. A gente fez um diagnóstico, um questionário, né, na verdade,
para que a gente veja como que está o parque tecnológico dos órgãos. A gente já tem uma noção, óbvio, né? Mas a gente precisa também desse documento para embasar uma compra futura de equipamento. Fizemos também, aferimos o conhecimento em nível de conhecimento BIM mesmo, né? Conhecimento bem técnico dos órgãos também, do membros do comitê. A gente viu quem que já entende, quem que já faz curso, ou quem que nunca ouviu falar. A gente conseguiu ter essa noção, assim, para a gente também direcionar as capacitações, né? Fizemos uma aquisição de ambiente comum de dados, né? Esse ambiente comum de dados vai permitir que o Estado todo utilize o mesmo ambiente, né? Então, todos os órgãos vão ficar centralizados aqui, vão ter acesso a esse ambiente comum de dados. Criamos um conselho externo para o comitê, a gente sentiu essa necessidade, nem todos têm conhecimento, de fato, da metodologia, né? Conhecimento mais a fundo da metodologia, por mais que sejam engenheiros ou arquitetos, mas não tem tanto conhecimento BIM, então a gente criou um conselho externo para ser realmente consulta mesmo, né? A gente consultar em momentos específicos, em decisões técnicas ali do comitê. Atuamos na vice-coordenação da Câmara Temática do Incosud, né? A gente tem essa Câmara aí já desde 2019, e o Estado aqui, a gente atuou como vice-coordenação dessa Câmara, que foi extremamente útil, assim, e de compartilhar conhecimento com os demais estados, né? Aumentamos ali os órgãos membros do comitê. Falei para vocês que nós inicialmente éramos 9, né? E aí agora nós somos 11 no total. Participação ali do evento BIM SC, a gente colocou aqui como uma entrega, porque foi um marco para a gente, porque a gente lançou 3 produtos, né? 3 entregas importantes para a gente, que foi a publicação da estratégia BIM SC. Então, a gente fez todo o documento, a semelhança da estratégia BIM BR, a gente fez todo o documento, que é esse roadmap que eu mostrei para vocês. Então, criamos esse documento, publicamos oficialmente no evento. Também publicamos oficialmente no evento um guia de implantação e implementação BIM para os órgãos aqui de Santa Catarina. E aí entra também a Késia, né, nos ajudou também, a gente acabou contratando uma consultoria para nos ajudar a criar esses documentos, tanto criar a estratégia, né, quanto o guia, ela deu um apoio para a gente. Lançamos o nosso portal BIM aqui de Santa Catarina e as nossas plataformas digitais. Também todos os documentos que a gente está publicando estão concentrados ali. A gente entendeu a importância de ter um espaço, né, para todo mundo poder acessar, baixar esses documentos, a gente poder se comunicar. Fizemos uma capacitação para os membros do comitê e para os servidores aqui da CI. Vou mostrar mais para frente para vocês. Foram 150 servidores que a gente fez a capacitação da metodologia, tá? Não fizemos capacitação de software, a gente quis nivelar todo mundo na metodologia. E aí nós estamos aqui nessas 3 aqui, na verdade, que estão em amarelinho, que estão em andamento, que queremos publicar agora o nosso caderno técnico, né? Na verdade, é o caderno que já existe, né? O caderno de especificação de projetos, e a gente está atualizando esse caderno, né? A última publicação dele foi em 2018, a gente está em bastante coisa para atualizar. Estamos aqui divulgando a estratégia BIM aqui de Santa Catarina, né? A gente precisa dar bastante publicidade a ela. E estamos na iminência de uma parceria com o BIM Fórum Brasil. Nós seremos aí, acho que, o primeiro estado do Brasil a ter uma cooperação técnica com o BIM Fórum, né? Eles estão interessados em nos ajudar, a nos apoiar aqui na nossa estratégia. E, bom, vou mostrar para vocês um pouquinho do guia de implementação e implementação que a gente desenvolveu para os órgãos aqui de Santa Catarina. Esse guia ele foi desenvolvido com a ideia de ser um norte, tá? De nortear e fazer com que os órgãos consigam ter uma visão, um vislumbre aí do que espera, do que deve se prever para uma implementação BIM, tá? Por quê? A gente sentiu essa necessidade quando a gente estava criando o nosso plano aqui para a CI, né? A gente estava criando o nosso plano de adoção do BIM aqui na CI e a gente viu que, poxa,
faltava documento, né? A gente sentiu bastante necessidade de alguma coisa pensada para órgãos públicos, e a gente falou, não, vamos fazer, através da nossa experiência aqui, a gente vai explodir, vamos fazer fazer um documento para que os outros órgãos possam ter acesso, e aí a ideia é que cada órgão do comitê, tá bom? Tem o seu plano de implementação. Isso é muito importante, eu vou falar isso, porque o BIM não é uma receita de bolo, né? A gente sabe que é igual receita de nutricionista, né? Cada pessoa vai ter o seu cardápio especificado, né? Mas o BIM, ele tem algumas coisas que são, ingredientes que são comuns, né? E a ideia foi justamente isso, pegar essa experiência e a partir da nossa estrutura aqui da CI e criar algo que fizesse sentido, né? É só para ser uma base mesmo, né? Então, o que a gente vai encontrar nesse guia? A gente adotou aí as 10 áreas de conhecimento, né, de gestão do PMBOK. Então, a gente vai falar sobre escopo, sobre risco, né, enfim, a parte dos treinamentos, a gente vai... Todos esses itens aqui a gente vai abordando. A gente vai falar sobre os diagnósticos de maturidade, a gente até disponibiliza um modelo que a gente aplicou aqui no estado, né, como base, e a gente criou também uma estrutura analítica de projeto, com as fases da implementação, né? E, mais uma vez, é uma base, né? Não quer dizer que todos vão ser assim, mas é que a partir dela dá para se criar muita coisa e se adequar conforme a realidade de cada órgão, tá? Principalmente dos municípios, né? Os municípios acabam, acho que, elaborando muitos projetos internos, né? Aqui no estado a gente acaba contratando muito mais projetos. Então, isso muda bastante coisa, né? Então, a gente criou essa EAP, vocês podem acessar ela depois, né? Não vou passar extensamente por ela para a gente não perder muito tempo. E agora, chegando agora no nosso portal BIM, esse é só a nossa interface, né? De como vocês podem acessar ali depois eu vou colocar o linkzinho para vocês acessarem, bim.sc.gov.br. Vocês podem acessar e ter todos esses documentos, baixar o guia, baixar a estratégia, baixar os nossos cadernos, e tem outros conteúdos também ali, muito bons. A gente está tentando, a ideia é ser um portal bem útil, né? Criamos também as nossas redes sociais, então, se vocês quiserem, nos sigam ali, Estratégia BIM SC, no Instagram, e Estratégia BIM Governo de Santa Catarina no LinkedIn. Ali a gente está publicando o que nós temos desenvolvidos, o próprio caderno, quando a gente publicar, a gente vai também fazer uma divulgação por lá. Então, se vocês quiserem nos seguir e ficar por dentro, por favor, fiquem à vontade. E rapidamente vou falar também sobre a implantação aqui na CI. Então, todas essas ações, gente, é nível macro, né? Estado. E agora eu vou falar um pouquinho a nível mais específico do órgão, da CI, tá bom? Não é fácil, nosso órgão aqui, ele é grande, tem muitas atribuições, a gente licita não só obras de infra, né, mas obras civis também. Nosso carro-chefe são obras de infraestrutura. Mas o que a gente tem feito, tá? Bem resumidamente aqui. Iniciamos com o diagnóstico de maturidade, para identificar com quem que a gente estava falando, como que o órgão estava, né, a nível de conhecimento tecnológico, como os servidores enxergavam o BIM. A gente foi fundo aí nesse diagnóstico. E aí, a partir dele, iniciamos uma capacitação na metodologia. A gente iniciou essa capacitação em 2021. A primeira turma foi 36 servidores, era o que a gente podia de recurso naquela época para poder fazer essa capacitação. Ano passado, a gente fez para 150 servidores. Então, sendo 100 deles aqui do órgão, aqui da CI, e 50 das outras secretarias. Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa. E a ideia era essa: o que é BIM e o que não é BIM, desmistificar o que não é BIM. Né? Essa ideia de que, vou comprar aqui um software, vai dar tudo certo, vamos aprender a usar, e é isso. Né? Não, a gente foi explicando e mostrando tudo que a metodologia envolve.
Criamos aí um plano de implementação e, novamente, eu reforço, é importante que cada órgão tenha um plano, porque tem estrutura diferente, né? Trabalham de forma diferente, tem processos diferentes. É importante. Fizemos o mapeamento dos nossos processos aqui e ainda estamos na fase de teste desses fluxos. A gente criou um fluxo de fiscalização em BIM e estamos agora querendo, nesse ano, fazer o teste desse fluxo para ver se ele está funcionando, né? E o fluxo, a ideia é essa, né? Ser uma ferramenta para os fiscais, mas também que se faça sentido, né? Então, a gente precisa testar. Definimos os nossos usos BIM. Então, para que eu quero BIM? É para fazer projeto aqui internamente? Quais projetos? O que eu quero com esses projetos? Quais informações que eu preciso? A gente definiu os nossos usos. Fizemos a aquisição de alguns hardwares e softwares. Depois eu vou mostrar mais para frente para vocês que a gente comprou. Aquisição do CDE, né, que veio por meio da CI, mas se estende ao estado todo, né? A gente, como órgão central de obras, a gente vai ficar responsável por organizar esse CDE. Fizemos treinamentos em algumas ferramentas. Contratamos uma consultoria, né, para validar o nosso plano de implementação, que foi onde a KES entrou. Fizemos, então, estamos aí, na verdade, na parte de PEBs, editais padrão, a gente está fazendo todo esse documentação, esse arcabouço aí de padrão para contratação. Estamos revisando o caderno e esse ano é elaboração de piloto. Esse ano vai sair piloto. É o que a gente precisa, que a gente quer. Então, só trazendo aqui para vocês terem uma ideia, o nível de conhecimento dos nossos servidores aqui internamente, tá? 42% falaram que conheciam, mas não dominavam a metodologia, e 31% disse que não tinha conhecimento nenhum em BIM. Então, só para vocês verem, que às vezes vocês olham como órgão e falam, não, a gente não tem expertise nenhuma aqui, né? Mas aqui a gente também não tinha, né? Eram poucos servidores que dominavam alguma coisa. Aqui, ó, como você se capacita em BIM? Mais da metade falou que não se capacitava, né? Alguns falaram que participaram de webinar, né, recursos de extensão. E o próprio decreto nacional, né, o 10.306, mais da metade não sabia que ele existia, não sabia que existia um decreto em BIM, né? Então, a gente ficou bem preocupado, mas nos deu um norte aí para a gente pensar em capacitação. Aqui, falei já para vocês, né? A gente fez o maior treinamento já que a gente já conseguiu desenvolver aqui no estado, foi esse último, com 150 servidores, foram 5 turmas. Os softwares que a gente tem aqui no estado o ArchiCAD, o Revit, Navis, Solibre, OpenRoads, KBuilder, Weberic. Estamos aí comprando o Advanced Steel. Alguns softwares importantes que a gente viu. Oi? Tô assistindo. Oi, alguém quer falar? Não, eu não tô vendo, tá, pessoal? Eu tô vendo minha tela aqui. Não, é que às vezes tem algum participante que esquece Abriu o áudio, mas aí o Lucas está ali controlando ali pra gente. Sem problema, pode seguir. Beleza. Então, só passando para vocês o K-Cloud, né? A gente fez a aquisição desse ambiente comum de dados e fizemos a aquisição de algumas máquinas para pensando, né, nessa estrutura. Não dá para a gente pensar só em software, a gente precisa ter máquinas que comportem o uso desses softwares, né? E próximos investimentos para esse ano a gente quer montar, e a gente está na luta aí para montar um workshop para específico mesmo para contratação e fiscalização de projeto em BIM, e um workshop para colaboração em processos. São 2 workshops que a gente quer montar para esse ano. E, claro, a gente vai ter que investir em mais máquinas, mais infraestrutura de rede, mais algumas licenças de software, mais treinamentos, mas a gente já teve aí um start, né? Já iniciamos. Temos muita coisa ainda pela frente, mas é basicamente isso que a gente tem em mente, né? Eu trago para vocês aqui uma imagem ilustrativa que implementar BIM é como reger uma orquestra, né? Não é fácil, né? No começo ali vai sair aquele som desafinado, mas é que cada um tem seu jeito diferente, tem talentos diferentes, né? Formas de se comunicar, e a gente precisa conseguir criar esse ambiente colaborativo para que todos toquem instrumentos diferentes, mas na mesma componham uma música, né?
E esse é o grande desafio, né, que a gente tem pela frente como gestor público, a gente conseguir pessoas engajadas para avançar com a gente, né, na implementação. E eu trago mais uma ilustração aqui do Rafael Fernandes, que a gente tem que trocar a turbina do avião com o avião no ar, né? E eu sei, né, que a gente tem uma longa jornada, mas eu acho que um ponto muito importante é a persistência, a constância, né? Às vezes a gente não consegue ir muito longe como a gente gostaria, mas a persistência vai fazer com que a gente consiga, de fato, trocar isso daqui, a gente migrar para o BIM e conseguir avançar como a gente gostaria realmente, né? Eu deixo aqui meus contatos para vocês, se vocês quiserem conversar comigo, mandar... aqui tem o nosso Instagram, meu WhatsApp e o e-mail. E eu já abro aqui para perguntas, acho que eu já me estendi até demais. Abro aqui para perguntas para a gente poder trocar algumas ideias aqui. Parabéns, Lauren, pela tua apresentação. Excelente, precisa, cirúrgica, como sempre. O teu trabalho e de toda a tua equipe foi excelente e eu tenho certeza assim que não foi fácil, não está sendo fácil, né? Porque a gente sabe os desafios de realmente se trabalhar dentro do setor público, né? É um grande desafio, mas eu acredito que o grande diferencial de vocês, da equipe de vocês, é essa união, né? É bem aquela imagem que você mostrou ali da orquestra, de não ter aquela coisa assim, eu vou fazer, e sim o grupo todo se engajando e fazendo acontecer, né? Esse trabalho que foi começado lá em 2013, 10 anos já estão se passando, né? Mas eu queria destacar uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta, ao invés de fazer para você, eu queria inverter a lógica. Queria inverter e fazer a pergunta para o pessoal que está nos ouvindo, que vocês colocassem ali no chat. Primeiro eu vou contextualizar para depois fazer a pergunta, né? Vocês perceberam que a diferença da estratégia do governo do estado difere um pouco de outros estados e muitas vezes até de outros municípios? Por quê? O que que a gente percebe nos municípios que não conhecem, que não passam por essa trajetória que a Lauren acabou de passar? Eles querem implementar BIM, daí eles criam uma licitação e compram um caminhão de software, né? E aí, quantos softwares? Quais os softwares? O que que vai ser feito com esses softwares, né? E muitos começam a trabalhar e patinam e acabam se frustrando, porque eu já ouvi vários depoimentos dizendo isso, né? Não, nós já temos o BIM aqui há 3 anos, mas os projetos continuam, a gente continua tendo problema, de fiscalização de projetos continuam vindo com erro, com falha e tudo mais. E aí a gente percebe que essa é uma dor crônica, né? Então, aí eu lanço a pergunta para vocês aí que estão nos assistindo. Coloquem aqui no chat o que que vocês acham. Vocês acham que o caminho que o Estado vem tomando e que o que nós da Liga BIM viemos também reverberando para todos os municípios é esse de se tornar primeiramente um contratante de projeto em BIM? Ou não, primeiro o órgão público deveria aprender a fazer o projeto, comprar os softwares, projetar, e esse projeto sim ser posto na rua. Coloquem aí no chat, respondam, depois a gente vai ler as respostas de vocês. E aí eu abro as perguntas aí para o público em geral. Eu também tenho uma pergunta também depois, Kézia, depois que o pessoal responder. Eu queria saber quais são os municípios que já estão fazendo movimentos aí para implementar. Se quem puder responder, eu não sei quantos municípios, quantos gestores aqui dos municípios a gente tem aqui, mas a gente sabe já de alguns, né? Mas às vezes a gente pode se surpreender, né? Eu acho que tem alguns aqui. Mas vamos abrir para o pessoal aqui, vamos pegar o chat. Eu vou discorrendo aqui, vou puxando as perguntas. Deixa eu começar lá do início. Deixa eu ver as primeiras perguntas aqui, acho que é do Marcos Romano. Ele falou que sentiu. Deixa eu ver. Ele perguntou, deixa eu ver onde é que ele tinha colocado aqui. Ele perguntou se tem a Secretaria da Habitação no Isso, da comitê. Secretaria da Habitação, exatamente. Onde é que ela está situada dentro daquele organograma, Laura?
Na verdade, a nossa Secretaria da Habitação, hoje a gente não tem essa secretaria no Estado, né? A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu acho que incorpora as ações, assim. Eu acredito que seja isso, tá, Marcos? Eu acho que é uma questão só de nomenclatura, tá? Deixa eu ler a outra colocação aqui do Nicolas. Ele está te dando parabéns pelo trabalho, muito bacana. E ele sentiu que foi primeiro analisado a situação, né, depois planejado, e isso fez com que vocês avançassem e fossem mais longe, né? Então, excelente. O Renato coloca aqui, ó, que ele acha que contratar deveria ser, para aquela pergunta que a gente fez, que o ideal era se transformar o município num contratante, né, num especificador e contratante primeiro, porque modelagem é complexa, né? As ferramentas de gestão são mais simples de operar. Então, essa é uma das bandeiras que a gente levanta aqui na Liga BIM, porque a gente sabe que, como a Lauren falou, existem sequências de atividades que a metodologia BIM, os livros e todas as literaturas que já existem hoje no mercado orientam que a gente faça. Diagnóstico, fazer toda o plano de implementação, levantar os dados, as informações, e que se tenha, eu tenho um roteirinho, né, que a gente tem que seguir, mas onde que a gente percebe que as pessoas acabam se perdendo é no momento de fazer o projeto piloto, principalmente, né, entre outras coisas, mas eu vejo que o grande problema, assim, crônico, é no projeto piloto, porque deseja-se fazer o projeto piloto dentro de uma prefeitura ou de um órgão público que sequer sabe especificar ou contratar um projeto. Se ela não sabe especificar nem contratar, como é que ela mesma vai modelar? Como é que ela mesma vai criar um modelo a partir de um software que ela não conhece, que ela não sabe especificar? E o pior de tudo, ela usa um software novo numa metodologia antiga. Aquela coisa de você fazer o projeto, passar para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Isso aí é onde a gente tem visto também os maiores problemas. Muitos fiscais de projeto fazem a licitação. O projeto é em BIM, maravilha, show de bola. E vão receber o projeto um mês depois, 2 meses depois que o projeto foi concebido. E aí você perde toda aquele potencial de ir verificando o projeto ao passo que ele vai avançando, se ele fosse sendo produzido e armazenado e compartilhado dentro de um ambiente colaborativo, que é um ambiente comum de dados. Então, essas são as nossas grandes bandeiras, que o projeto piloto seja feito, sim, mas que ele não seja feito dentro da secretaria, dentro do órgão público, que esse primeiro piloto seja terceirizado, seja licitado e que o órgão público seja o grande especificador. Isso destrava, né? E é isso que o Estado fez, né? E continua fazendo até ganhar aquela maturidade para que vocês mesmos sejam os próprios projetistas dos modelos de vocês, né? Então... Exatamente, exatamente. E é um desafio, né? Porque para a gente poder especificar, tem que saber o mínimo, pelo menos, né? Para poder dizer como que eu quero receber esse projeto, para que eu quero aquelas informações, né? O órgão precisa também ter isso claro, assim, né? Sim, perfeito. Deixa eu ler mais a pergunta da Lauren, gente. Quem aqui já tá? Eu sei de alguém aqui, já vou até dedurar. Tem 2 aqui que eu já vou entregar, que são pessoas que já estão atuando em órgãos públicos, né? Marcos Romano, Prefeitura de São Paulo, acho que é uma das grandes lideranças aí dentro de municípios, e o Nicolas, que faz parte, né, um dos nossos grandes facilitadores dentro da Prefeitura de Joinville. Mas, Marcos Romano, compartilha a tua experiência aqui, o que você acha, o que você achou da apresentação da Lauren e do trabalho do governo aqui de Santa Catarina? Eu sou suspeito para falar da Lauren, porque eu conheço a Lauren já faz algum tempo. Pessoalmente, foi o ano retrasado, né? Sim. No terceiro Do BIMCRE. Terceiro BIMCRE. Mas já conhecia de outros carnavais. Sou apaixonado por ela e pelo trabalho dela. E acho que não tem quem sou eu para fazer alguma crítica para o trabalho da Lauren. O que eu queria pontuar, que eu escrevi aí, né, não sei se fica muito claro, é que existe, na minha visão, uma diferença muito grande entre o Estado
e o município, né? Não só pelo porte, né? Estado, várias secretarias, o Estado congrega todos os municípios, né? Então, são diferenças muito grandes. E o que a Lauren falou, da minha pergunta, é assim, eu, né, tanto a Késia como muitos colegas aí sabem que eu participo de mais de 10 grupos de BIM, que envolve Brasil, Portugal, Londres, né, e outros cantos aí. Eu até hoje não consegui falar com ninguém, isso não significa que não exista, né? Alguma prefeitura que esteja contratando projeto de arquitetura para edificação com a metodologia BIM. E isso nos dificulta muito, porque nós fizemos o caderno de modelagem, 2 edições, fizemos o caderno de projeto, 2 edições, fizemos licitação de 12 projetos, estamos recebendo os projetos, talvez nesse semestre conclua a finalização deles, estamos preparando outros 12 projetos e nós não temos referência. Isso é muito ruim, porque a gente começa a fazer daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pesquisa, dos apoios que as gerenciadoras nos dão, mas não tem referência. Por exemplo, hoje tivemos uma reunião, eu não estava participando, mas estava ao lado ouvindo, sobre precificação de projetos em BIM. E a Késia fala com toda a propriedade, usei a sua apresentação do Sinaenco, mas a gente não tem comparativo. Então, por exemplo, hoje eu vi 2 coisas díspares na reunião. Uma pessoa da gerenciadora disse que o projeto em BIM é mais caro e a outra pessoa da SEAB disse que, pelas contas deles, os projetos em BIM ou em CAD estão no mesmo nível. Então, essa dificuldade, por exemplo, eu fui incumbido já faz alguns dias, mas ainda não consegui esse resultado, de conversar com empresas que contratam projetos em BIM fora da prefeitura, né, que tem, né, só no Sinaenco a Késia viu, né, quantas empresas apresentando, né, projetos que fazem BIM, e todos os outros aí, colegas, né, sabem disso. Tem muitas empresas que fazem projeto em BIM. Então, a minha tarefa hoje é assim, como que esta empresa, incorporadora, construtora, ou quem quer que seja, como é que ela avalia a proposta do escritório de arquitetura de projetos que está dando a proposta para fazer o projeto em BIM? Eu vou só rapidamente um exemplo do Paraná. Tem um contratado nosso para um projeto que é do Paraná. Casualmente, eu conhecia o escritório já há décadas. Quando eu liguei para ele para falar do BIM, ele fez a seguinte frase: Marcos Romano, o nosso escritório não tem departamento BIM. O nosso escritório é BIM. O que significa isso? Que com ele eu não preciso ter preocupação do BIM. É lógico que eu vou ter a preocupação de analisar o projeto, se está de acordo com as especificações e tudo mais. Mas é um escritório que faz BIM. Então, vai chegar um dia, mas eu acho que até lá a gente vai sofrer um pouquinho, de que todo mundo só fala em BIM. Não tem essa, eu vou fazer projeto em CAD porque é mais barato. Não, isso não vai acontecer. Só que até chegar lá, como é que a gente fala para o secretário que vamos contratar em BIM porque é melhor, gasta menos tempo, você tem quantitativos corretos, você tem cronogramas mais eficazes, você não tem aditivos, você tem clash detection que resolve problemas do projeto antes dele entregar. Como é que eu vou dizer se alguém chega lá na orelha dele e fala: secretário, isso que esse velho está falando custa mais caro, não contrate, vai demorar mais tempo, porque o pessoal ainda não está habituado, sabe? Então, estamos num celeuma e o fogo está pegando.
sabe? Então, eu estou fazendo um apelo aí para todos que estão aí, quem souber de prefeitura que está contratando projeto de arquitetura em BIM, me chama que eu vou até lá para aprender, porque nós estamos carentes de respaldo e de resposta. E eu estou falando apenas de projeto. Amanhã nós vamos ter uma reunião, na verdade é a segunda ou terceira, para começar a discutir a implantação de BIM em obra. Mas eu estou falando de projeto, então, por favor, atendam o pedido do velhinho e não deixe o velhinho morrer sem poder provar que o BIM é bom. Ele veio para ficar. Marcos, excelente a tua colocação. Eu posso te dizer que o modelo que vai ser apresentado pela Lauren, né, pela equipe do Governo do Estado de Santa Catarina, vai atender sim as suas expectativas. Porque lá nessa especificação, a gente vai colocar, está sendo apresentado toda a matriz de requisitos, né? Requisitos, restrições e premissas de projeto de arquitetura e engenharia, coisa que a gente não tem visto em muitos projetos e muitas licitações de órgãos públicos. Então, eu não vou nem me estender muito nessa resposta, porque eu acho que algumas colocações que estão sendo faladas aqui, ó, já vão responder, mas aí eu deixo também o espaço para a Lauren comentar. Deixa eu só primeiro ler aqui, e acho assim, obrigada, viu, pela deferência e pelas citações nos grupos de trabalho que você frequenta, que você participa, e essa é uma bandeira nossa, né, grande aí, que a gente A gente não trava. pode esquecer que a gente, quando vai propor para o administrador público, para o gestor, a gente precisa levar vantagens. Sim. E agora, eu acho que desculpe, Lore, eu já falei para a Kézia um dia recentemente, nós estamos com um problema sério agora. Uhum, Tudo que nós propusermos tem que ser concluído em 2 anos, uhum, porque o ano que vem tem eleição. uhum, Então, se alguém falar, por exemplo, nós estamos agora preparando a licitação para 12 projetos com a metodologia BIM. Se alguém chegar para o secretário e disser que se for em BIM, ele não entrega o projeto na gestão dele, morre o BIM. uhum. Então, é um problema muito sério. E não estou falando só de São São Paulo, né? É Brasil inteiro, né? São coisas assim aqui, que quem fala isso realmente é por falta de conhecimento, né? Então eu vou ficar com aquela colocação que você falou que a projeto em BIM é mais caro, o projeto em BIM é equivalente a um projeto em CAD. Eu fico com essa segunda colocação. Se você for fazer uma entrega igual a um projeto em CAD, entregar a mesma coisa que você combinou no CAD, é igual. A diferença é que quando você faz um projeto em BIM, você está entregando mais informações, mais serviços, mais produtos. É isso que tem que ficar claro. E aí eu digo outra coisa, quem diz que demora mais, eu vou mandar ali no link do nosso grupo do WhatsApp, se eu não encontrar aqui rapidamente, eu vou colocar um link de um site de design generativo. Até o professor Rogério Lima, não sei se ele já entrou aí, mas o professor Rogério Lima, ele é especialista no assunto. Gente, design generativo, você alimenta as informações de requisitos da sua construção e ele vai já agilizando uma série de modelagens que você antes faria manual, gerar corte manual, isso não existe mais. Então, o argumento que a gente tem que trazer para algum público são esses benefícios, mas para além disso, um argumento muito mais fácil. Os bancos já estão exigindo, os decretos já estão exigindo. Então, não tem mais, será que eu uso cinto de segurança ou não? Tem que Pois é, Kézia, usar, mas né? sem querer tomar muito tempo, mas tem um grande problema que são os escritórios de projeto. Uhum, Eu estou decepcionado com eles. Sabe o que é isso? sim. Decepcionado. Eu cheguei até a questionar alguns colegas se as nossas exigências no caderno, na licitação, no termo de referência, estavam corretas e satisfatórias, porque não é possível a pessoa ler e não saber entregar aquele produto, e você tem que ficar cobrando. Não é assim, você esqueceu de pôr a vírgula aqui, você esqueceu de pôr o ponto final, sabe? É um absurdo. E foram empresas habilitadas, né, na concorrência, foram classificadas, né, foram pontuadas, e aí repassa
para um terceiro. E você tem que ficar olhando se o terceiro tem a mesma qualificação, se pode ser aceito ou não. Olha, é um problema interno e externo, sabe? É complicado, é muito complicado. E junto com isso que você está trazendo, Marcos, a gente tem um problema que os meus colegas aí que são professores, talvez possam opinar e colocar os seus comentários. Nós temos falta de profissionais. Eu, por exemplo, final de semana passado, eu dei aula para 53 alunos aí numa pós-graduação, onde eu leciono. Tinha uma ou duas pessoas que não estavam colocadas no mercado de trabalho, todos trabalhando, todos. Então, quem aprende um pouquinho já tem vaga no mercado de trabalho, porque o mercado está demandando. Então, a gente tem oportunidades aí, quem está assistindo a gente, quem entrou pela Até no primeira exterior, vez, né? no exterior, aqui, o mercado precisa, porque a gente precisa abastecer o setor privado, a gente precisa abastecer o setor público, as universidades não estão ainda preparadas para colocar esse volume de profissionais na velocidade que se precisa, e aí esses profissionais vão para o mercado cru, e o que a gente está fazendo é trabalhando eles na pós-graduação, sendo que eles deveriam vir mais preparados na graduação. Mas isso já é um outro assunto que O nós tema vamos. para a próxima webinar. Eu acho que sim. Preparação de profissionais, preparação e Boa. capacitação de profissionais para atuar em BIM. Porque eu vou dizer para você, Kézia, não sei se a Lauren também me conhece tanto assim, você sabe como eu sou arrogante, prepotente, ousado e snob. Mas tem cara que vem falar para mim, eu sou BIM Manager, eu falo, alto lá. Calma aí. Calma, muita calma nessa hora. Então, o próximo webinar, a sugestão: preparação e capacitação de profissionais para atender a demanda que está assim, Sim, perfeito. parecendo um formigueiro. É verdade. Eu vou aproveitar que ele entrou agora há pouco, eu vou só ler aqui o chat, tá? Das perguntas e colocações do pessoal, mas eu já vou deixando ele pensar aí para ele fazer uma fala do nosso grande professor também, nosso amigo Carlos Dias, que tem curso de capacitação e que pode endossar tudo isso aí que a gente está falando sobre a falta de profissionais no mercado para atender essa demanda que é um ciclo, né? O setor público precisa de empresas, as empresas precisam de profissionais. Os profissionais são formados pela academia. E a academia está pronta? Né? Mas vamos ler aqui o chat. Olha, o Marcos fez a colocação dele, o Renato já li a colocação dele, o Nicolas falou que uma das problemáticas é que a maioria das prefeituras não tem um padrão único, né? Um padrão de contratação. Isso é importantíssimo que o Lucas trouxe. Uma organização em que cada setor trabalha de uma maneira, como empresas concorrentes. Os padrões, né, de especificações, que a gente pensou isso bastante lá nos cadernos do governo do estado, né? Foi pensado, e na estratégia de implementação BIM foi criada uma planilha de requisitos por secretaria, por tipologia de edificações, foi criada uma planilha de uma matriz de requisitos e para além disso, um checklist de entrada de dados, né, para que a gente tivesse essa especificidade para cada tipologia de projeto. E eu não sei se chegou a dar tempo de fazer por tipologia de projeto e por disciplina também, Lauren, deu tempo de fazer essa separação? Então, a ideia é que a gente faça, tá? Por disciplina, Sim. mas aí precisa evoluir um pouco mais, porque aí cada secretaria vai ter que fazer o seu, né? Sim, mas é essa a ideia, né? Abrir essa é a ideia. Maravilha. Tem uma pergunta ali também, Kézia, eu acho que... Cadê? Aqui, a Cristiane, ela fez uma pergunta aqui. Vocês Sim. estão implementando em diferentes secretarias? Se sim, como foi a integração entre as secretarias nesse processo? A gente está implementando, Cristiane, na Secretaria de Infraestrutura, como órgão central de obras do Estado, e aqui é o piloto. E ali as demais, a ideia é que a gente contrate um especialista BIM para cada órgão, para que esse especialista fique vinculado a nós, para que a gente consiga lá mapear os processos, construir o plano de implementação para esse órgão, ver o que eles precisam, né? Quais são... precisa comprar máquina, vai ter que treinar algum software, qual a ferramenta que eles vão utilizar, os editais, tudo, né? Capacitar esses profissionais lá. Então, é isso que a gente está fazendo. Agora, esse ano, a gente quer contratar esses profissionais para cada órgão, tá? Uhum. Será que vocês vão conseguir achar esses profissionais todos, Laura? Preocupação, né? Aí vem o tema do webinar que eu
O Marcos Amanda está Vai ser um sugerindo. desafio. Aí já, Vai ser você um faz baita o desafio. webinar, Kézia, e a Lari já apresenta a folhinha para preencher Passa a a vaga. lista, né? As Ó, vagas. ó, em Mande seu cima desse currículo. webinar tem 10, 20 É. vagas. Vão mandando currículo, é por aí. Isso aí. Isso é muito sério, Kézia, você sabe disso, eu não preciso Sim. Depois estar ela colocou sendo ali. redundante. Sim. Como é a relação com os municípios? Hoje, a gente gostaria, na verdade, até está no nosso roadmap da nossa estratégia, criar uma rede de apoio para os municípios, certo? Hoje, a gente, como a gente está implementando ainda, a gente não consegue ter braço para atingir. Nós temos 295 municípios do estado. Me chama, A gente Lauren, não consegue me chama, ainda. me contrata. Ó, E aí a Kézia. gente está fomentando isso um pouquinho mais para frente, mas está no nosso escopo, tá? A gente melhorar essa relação. Mas quem quiser, quem precisar conversar com a gente, procurar a gente para trocar ideia, né, e compartilhar conhecimento, pode vir, tá? Não tem problema. Vou mandar Em meu relação ao currículo para CDE, você, Lauren. eu posso responder aqui, Kézia? Ou Pode já extrapolamos o responder. tempo? Não, podemos, Vou ser temos bem rapidinha. mais uns 15 minutinhos. Né? Em relação ao CDE, poderia falar um pouquinho mais? Posso. Quando a gente fez a escolha do CDE, a gente até foi até uma escolha em um momento assim, até prematura, né? A gente precisava meio que definir, a gente tinha um recurso, precisava botar recurso, aquela coisa toda. A gente optou pelo CDE do K-Cloud, a gente está num processo agora de utilizar mesmo ele, né? Não só como um repositório, mas utilizar ele dentro de um fluxo de fiscalização, e é o que a gente vai testar esse ano. Então, não tenho também muita coisa para falar a respeito dele, a gente vai utilizar mais ele agora, a partir desses pilotos que a gente for fazer, tá? E a ideia é todo o estado utilizar o mesmo ambiente. E eu acho que é isso, responde todas as perguntas. Deixa eu ler aqui a colocação do Flávio, que acabei passando por ler aqui a colocação dele, Flávio Scheffer. Ele fala que ele acredita que contratar é o mais adequado e depois tentar desenvolver internamente, né? Primeiro é o que a gente acabou de falar aqui, né? Então, o CREA de Santa Catarina já está fazendo isso, ele fala mais ali para frente. Ele comenta aqui que temos sempre o tempo, né, de contratar essas entregas. O projeto piloto deve ser o início do processo. E aí, com esse processo piloto, a equipe que está assistindo, né, fazendo uma contratação assistida, né, ela tem o tempo de ir maturando e aprendendo com a empresa que foi contratada e tem mais experiência na questão da modelagem. Né? A fiscalização não tem entendido o processo. Então, é uma colocação que o Flávio está falando, e ele coloca também aqui embaixo que o CREA de Santa Catarina só contrata projeto em BIM, e eles conseguiram virar a chave. Então, excelente, Flávio. Crédito Santa Catarina saindo aí com várias iniciativas interessantes. O Wagner também coloca aqui, ó, os projetos semi-realizados por empresas com baixo índice de maturidade costumam ser mais caros pela duplicidade de processos e profissionais em relação a escritórios com proficiência em BIM. Uma das coisas que a gente fez numa experiência numa empresa que eu ajudei a fazer, num órgão público que eu ajudei a fazer o edital de contratação, nós colocamos o seguinte critério. Eu já falei isso num outro webinar, não me lembro se foi um dos primeiros, mas nós fizemos o seguinte: não temos experiência para contratar projeto em BIM, beleza, ok. Vamos pedir para que essa empresa entregue projeto. A cada 15 dias a gente quer visualizar esse projeto. Ele precisa ser tridimensional e a gente quer visualizar ele através de um ambiente colaborativo. E a empresa que eu contratar vai ter que me mostrar esse projeto, vai ter que me dar um acesso a X licenças para que a gente possa visualizar esse projeto. Além disso, coloca lá na planilha o custo desse ambiente e coloca essas horas de capacitação. Somente com isso, essa empresa, esse órgão público, teve um dos melhores projetos de depoimento da gestora do projeto, tá? Não é que eu tô achando. Ela disse que foi um dos melhores projetos, porque especificar eles sabiam,
mas muitas vezes eles recebiam um projeto que levava 3, 4 meses até ele conseguir ser analisado e até ele conseguir ser corrigido pela outra empresa que foi contratada em 2D na ponta. Então, esses 3 detalhezinhos que eu coloquei aí já ajudariam um monte aí para quem talvez esteja começando e não sabe por onde ir, né? Deixa eu ver o que mais aqui, gente. O Gladstone está falando que a Prefeitura de Recife está começando, né? Está indo. Eu Maravilha. anotei aqui 3 prefeituras: Urupema, São Luís e Recife, que estão Joinville e fazendo São Paulo também, né? São Paulo e Joinville. Isso. Então, Joinville mas também. de São Luís, você está falando do Gladstone? Ou é outro contato da prefeitura? Deixa eu ver aqui eu não anotei o nome da pessoa que falou. Eu acho que é o Gladson. Eu Acho que é acho o que Gladson. foi. Mas ele O é do Gladys. estado, né? Ele é do estado do Maranhão, não é? Isso. Deixa eu ler aqui as outras perguntas aqui, ó. O Nicolas falou que já passou por esse problema que o Marco citou, né? De ter um projeto mal desenvolvido, ele teve que corrigir os problemas, né? Então, se a gente fatia esse recebimento em semanas, né, a gente vai visualizando através do ambiente comum de dados, fica muito mais fácil. O que mais? A Guadalupe está falando aqui, ó, Marcos. Eu considero que a falta de qualidade também vai pela péssima remuneração. Ah, falou também uma coisa importantíssima, Guadalupe. O profissional pega 30 projetos para dar conta. Isso é um fator importante que a Guadalupe ressaltou, e o segundo ponto também é a questão que a gente bate na tecla como muito chata assim, essa questão, mas é ali que começa a questão da precificação. Se você precifica mal, ou algum público tem um parâmetro de projeto, de preço de projeto muito baixo, e aí as empresas querem trabalhar, querem ter como é que a gente fala, querem ter o acervo desse projeto, né? Elas pegam, aceitam pegar esse projeto, muitas vezes terceirizam, quarteirizam, quinteirizam esse projeto, né? E remuneram muito mal os profissionais. E aí o cara, né, vai botar uma fila de estagiários para fazer o projeto. Isso também é uma prática que tem acontecido, sendo que num projeto em BIM a gente constrói o projeto no ambiente virtual. E sem a experiência, nada contra estagiário, mas sem a experiência técnica de como se constrói, é muito difícil que um projeto desenvolvido por alguém com pouca experiência, que só saiba a ferramental, seja de qualidade, né? Então, também passa por aí essa dor aí que o Marcos Romano trouxe para a gente e reforçando o que a Guadalupe está trazendo, né? A É, prática de achatar o salário de engenheiro, tem amigos meus que preferem trabalhar, né, que não trabalham em BIM e tudo mais, preferem trabalhar como motorista de Uber do que fazer projeto, porque eles que estão pagando praticamente a mesma coisa. Isso é uma coisa, né, inadmissível, inconcebível e que a gente tem que se indignar e se unir contra isso, né? então, só sem muita polêmica, mas no nosso caso, não foi preço baixo de licitação. Uhum. Lógico, isso que você falou é uma preocupação que a gente precisa ter. Esse caso que nós tivemos, a empresa terceirizou. É, E é, terceirizou e depois comprovou que o que nós estávamos questionando era verdade e trocou a empresa terceirizada. é. Então, nós temos que tomar cuidado com o preço que a gente põe na licitação, por isso que eu estou falando, a gente precisa ter base para poder dizer o nosso projeto não deve custar menos do que isto e nem mais do que aquilo, e a gente precisa tomar cuidado com as terceirizações. Tivemos Uhum. esses dois exemplos. Então, eles terceirizaram, a gente falou, escuta, você eu estou escrevendo isso em outra língua, você não está lendo o que eu estou escrevendo? E Sim, por que perfeito. você precisa ter 2, 3, 4 comuniques? Que isso? É uma questão de pegar a pessoa e começar a ticar tarefa. O Sim. absurdo chega que o camarada fica 3 meses sem fazer medição porque não entregou o produto. Uhum. Que escritório que aguenta ficar 3 meses sem receber? Esses são Não é problemas assim. gerenciais, né? Aí a gente passa por problemas gerenciais, mas a gente entende aqui. O Alex está também perguntando que ele gostaria de saber, de maneira superficial, quais seriam as etapas para a utilização de BIM para a fiscalização de licitações e projeto. Bom, Laura, você quer colocar para ele o que que você sugere? Então, na verdade,
que a gente identificou, né, de bem macro, tá? Bem macro. Mas é fundamental ter um ambiente comum de dados, onde vai se centralizar toda essa comunicação. Aqui a gente vai fazendo o nosso piloto de fiscalização, né? Mas a gente está construindo um manual para o fiscal. Então, talvez eu não tenha tanto rico em detalhes assim, para te passar, mas a grosso modo a gente está investindo, então, pensando aí no ambiente comum de dados, o fiscal entender o fluxo de um processo de desenvolvimento de projeto em BIM, então ele acompanhar tudo por ali, né, não ficar recebendo os PDFs, mas ele ver o modelo ali dentro do ambiente, se comunicar com a empresa por ali. O fiscal conseguir acompanhar o andamento do cronograma, né, do projeto, desenvolvimento do projeto, conseguir fazer as medições pelos entregáveis, a gente ter uma lista de entregáveis, ele medir por aquilo, né? Então, acho que basicamente seria a dinâmica muda completamente, né? As próprias reuniões são em cima daquele modelo que está ali no ambiente comum de dados, então muda muito a forma como a gente fiscaliza, como a gente fiscalizava antes. E a nossa ideia no futuro aqui, pelo menos, a gente tem um sistema integrado de obra pública, onde ficam lá os contratos, as informações, as medições, tudo são feitos por esse sistema. E a gente quer, no futuro, integrar isso daí com o CDE. Talvez com a gente desenvolver um CDE interno, ou ter um outro CDE, ou até esse mesmo que a gente tem, fazer uma API e trocar essas informações para ficar o máximo integrado possível, entendeu? Então, são mais ou menos esse fluxo assim, de fiscalização. Muito bom. Deixa eu ver aqui, tem mais uma última pergunta que a gente está chegando no finalzinho, tá, pessoal? Do nossa live, né? E eu agradeço demais aí as colocações de todo o nosso público, a apresentação da Lauren, mas eu quero puxar a palavra aqui para o nosso grande amigo, o Renato está falando ali sobre a nova lei de licitações que cita o BIM, né? Também o Nicolas está dizendo ali, está perguntando a respeito do início da implementação do BIM na secretaria, né, que começou lá com a motivação do Rafael Fernandes, né? Então, acho que a gente respondeu a gente respondeu acho que todas as perguntas. Então, deixa eu colocar, Carlos Dias, muito boa noite. Foi citado aqui pelo nosso grande amigo Marcos Romano, uma das dores para que o setor público possa implementar BIM de forma adequada. Você acha que o problema passa pela falta de profissionais no mercado ou tá tranquilo, tá suave na nave? O que você acha? Boa noite, gente. Boa noite. Eu não sei porque eu achava que quando eu entrasse ia ver o Marcos Romano falando. Assim. Tinha quase certeza que ia ser ele que ia estar falando. Assim, cara. Nosso xerife, né? Nosso gerente geral. Ele é o nosso senhor Miyagi. Seu Miyagi aí, ó. Ele é de senhor Miyagi. Brincadeira, Marcos. Mas eu acho o seguinte, um dos desafios são esses, né? Esse que você mencionou, né? Existem vários. Assim. E esse não é só da administração pública, isso também é do setor privado. Tanto que tem uma série de empresas que já abandonaram a ideia de procurar um profissional capacitado no mercado. Elas estão treinando. Né? Elas estão desenvolvendo, elas estão pegando o profissional e estão treinando o profissional. Porque elas não estão achando o profissional capacitado no mercado. A gente está vivendo um momento do BIM assim, muito embrionário ainda, né? E a gente que tem a oportunidade, né, de conversar com... Eu tenho estreitado os meus laços lá com o pessoal lá de fora, né? E tem muita iniciativa legal que eles estão fazendo lá. E a gente ainda está começando a pensar em certas... Então, eu acho que a gente precisa realmente se capacitar, né? Por exemplo, fala-se muito dessa questão da contratação. A gente ainda espera que a gente faça uma boa especificação, contrate, e o cara vai entregar o projeto, que é um produto, e só esperar ele entregar. Não, não é assim, né? Você tem que, é igual uma obra, você tem que controlar, né? Você tem que fazer a gestão. E quando você fala em fazer a gestão do projeto, pouca gente fala daquilo que a ISO vem falar, que é a gestão da informação.
Então, isso fala ali de você programar a entrega de informação, você controlar os contêineres de informação, mas realmente é uma mão de obra muito qualificada. Porque hoje a gente tem um curso, a gente está acostumado a fazer o Master de BIM, né? Um curso que é gerencial. A gente tem essa pegada gerencial que é super importante, a gente tem a acadêmica, né? Você tem os mestrados, doutorados, mas você tem que fazer aquilo acontecer na prática. E com diferentes tecnologias, com diferentes pessoas, com diferentes processos, né? Cada um trabalhando com uma coisa diferente, cada um trabalhando numa indústria muito fragmentada. Então é difícil você chegar numa indústria lá que está tudo ok, todo mundo usa o mesmo software, o mesmo padrão, né? Tudo certinho. Você tem que resolver um monte de problema, porque a tecnologia não está preparada, tem computador que não está preparado, tem software que não está preparado, você tem que dar seu jeito. Né? Então, quem trabalha na prática sabe, né? Vou passar da estrutura para a arquitetura, se eu uso dois softwares, a gente já começa a dar pau. Né? Então, às vezes parece muito bonitinho, mas na prática não dá. Então, como é que você vai contar com pessoas que entendam de tudo? Né? Não dá, né? Então, você precisa ter uma bagagem muito grande da parte tecnológica. Isso assim, eu fazendo consultoria, a maioria dos problemas são esses. Me entregou faltando informação, me entregou com a informação desestruturada, aí eu queria para isso, mas a informação não foi feita para isso, quer dizer, não foi especificado. É o que você falou, problema de gestão. Não foi feita uma gestão adequada, né? E como é que se faz uma gestão adequada numa indústria que a gente já está tão acostumado a empurrar tudo com a barriga, a resolver tudo na obra, né? A gente está querendo chegar a um nível de qualidade, está falando de Lean Bean, está falando de um monte de coisa, está chegar no nível de qualidade, e a gente está querendo construir uma oficina mecânica daquelas todas limpinhas, assim, tudo direitinho, todas as ferramentas arrumadinhas e tal, sendo que a grande maioria das oficinas mecânicas são sujas e bagunçadas, então isso é demorado, né? É maturação, maturidade, né? Mas você tem que começar a impor certas regras. Né? Então, você começou um contrato, você já tem que começar a impor, colocar um cronograma de entrega, não entregou, não recebe, entendeu? E começar a mudar um pouco o cenário. Eu sempre trabalhei para a prefeitura, sempre trabalhei para órgão público, sempre foi assim, eu vou empurrando, vou mandando do mesmo jeito. Quando está atrasado, o cara fala, então vou receber assim mesmo, e você acaba consertando. Não pode mais ser assim. Você tem que mudar todo o processo. Você fazer, eu quero um processo de maior qualidade, entendeu? Exato. E tem que cobrar esse tipo de qualidade. E aquilo que você perguntou da questão da capacidade, esse é um problema que a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Então, hoje em dia existe bastante treinamento de capacitação, existem os masters que são super importantes, você tem um entendimento gerencial da coisa, mas existe também treinamentos assim de como é que eu faço um planejamento de obra, como é que eu faço para pegar tal software com tal software, existe isso também. Então a pessoa não basta fazer um master e achar que é um BIM manager, né? Sim. Então tem que conectar as coisas, né? E acho que essa visão radial muitas vezes falta para quem vai ali, faz uma ferramenta específica e acha que é aquilo ali que vai resolver a vida do cara, né? Ou do órgão, né? A maioria das empresas não estão com essa organização, não tem esse organograma tudo certinho. Tem um BIM Manager, um BIM Coordinator, e o cara lá de baixo, e um chefe. Não tem, então às vezes é um cara só que faz todas as funções. Né? Ele gerencia o contrato, ele gerencia a obra, ele gerencia o projeto, ele faz a compatibilização, ele também faz aqui. Então, às vezes é um cara só, né? E a empresa, o gestor até fica feliz. Não, tem um cara aqui que é o cara do BIM, acha que ele vai resolver tudo. Então, esse cara acaba tendo que entender tudo. Né? Se fosse tudo certinho, aí sim, eu teria o BIM Manager, o cara só vai lidar com a parte estratégica e tal, o outro vai lidar com a parte de coordenação e o outro vai lidar com a parte operacional. Né? Então, às vezes, o mesmo cara que faz a parte operacional, o cara que vai lidar com a parte estratégica. Né? Então, você hoje ainda está muito assim, né? Desse jeito. Entendi. Carlos, obrigada pela tua colocação e deixa eu até aproveitar e também fazer um convite, né? 2 convites. Primeiro, se você puder colocar ali no chat um link do teu curso, o curso do Carlos aqui de IFC, e também convidar o pessoal para estar dia 2
no evento em São Paulo da Zigurate, né? Dia 2 e dia 3, ou é só dia 2, né? O externo, né? Eu tô indo para lá amanhã. Então, E- começa uns eventos Mas- internos, né? Entre os professores e dia 2 é aberto ao público, é isso, né? Dia 1º vai ser o evento vai ser tipo um workshop lá com os professores também. Uhum. E o dia 2 vai ser o BIM 4.0 lá. Maravilha. Então, estão todos convidados. Provavelmente estarei lá. Estou para confirmar hoje ainda, mas provavelmente estarei lá também, marcando presença e interagindo com todos vocês. E, pessoal, eu queria muito, muito continuar essa nossa discussão, porque foi muito bom. Ó, o Carlos Dias colocou ali o link para o curso, tá? Quem tiver interesse em participar. Os cursos dele são excelentes. Ele é uma pessoa, eu sou suspeita a falar, né? Que eu gosto demais dele e da forma como ele explica, ensina pra gente e torna a coisa sempre muito mais fácil. Mas assim, eu queria que a nossa conversa continuasse, mas a gente já está com 1h30 de evento praticamente, então a gente vai encerrar por aqui para deixar vocês com gostinho de quero mais para as próximas edições. Lembrando, tá, pessoal? Quem chegou um pouquinho atrasado, eu mostrei quais são as novidades da Liga BIM a partir desse ano, tá? Vocês, quem quiser se cadastrar, quem quiser ser membro da Liga BIM, vai ser chamado de ligado, vai receber kit, vai receber cartão virtual, desconto em eventos e uma série de exclusividades. Fiquem atentos ao grupo do WhatsApp, que esse material vai estar rolando por lá. Eu não vou colocar tudo de novo aqui para a gente não extrapolar o nosso tempo, tá? E também, pessoal, deixo o convite para vocês fazerem parte dos nossos grupos, para vocês seguirem, acompanharem a gente, compartilhar esse vídeo, né? Se inscrever na nossa página lá do YouTube, dar aquele joinha, né? Eu sempre achei que sem graça dizer isso, né? Mas tem que dar joinha mesmo, porque no fim é isso que gera todo o engajamento ali nas redes sociais, tem que compartilhar para que as pessoas possam receber esse conteúdo de qualidade chegando até todas as pessoas. Deixa eu ver, tinha alguém que tinha levantado a mão ali, deixa eu dar vez só para não deixar ninguém sem tempo de fala aqui. Deixa eu ver, o Alexandre, isso? Era o Fernando. Fernando, pode falar, Fernando, por favor. Você está com o áudio mutado, Fernando. Está mutado. Aí habilito. Você tem que clicar ali no microfone para habilitar o teu microfone. Ali na tela, lá em cima do ladinho ali da tecla sair. Você consegue desabilitar o áudio dele, Lucas? Não consigo. Não? Habilitar, não consigo. É só o meu que o Lucas consegue, Kézia. Você não sabia? O meu ele abre e fecha a hora que ele quer. Você conseguiu achar ali, Fernando, lá em cima, na barrinha lá de cima. Você tem que clicar no microfone e habilitar ele, onde você liga a câmera também. Eu Bem acho do que ele deve estar ladinho. com algum probleminha. De Não áudio tá, também. não deve estar reconhecendo o microfone dele, alguma coisa assim. Ah, entendi. Tá, vou te pedir Quer mais. organizar o sorteio antes de, enquanto ele vê Vamos lá, fazer o Kézia? sorteio, tá? Vamos fazer o sorteio. A gente vai sortear dica não, avisos paroquiais, tá? A turma lá do Ligabim Prefeituras que vai participar de um curso exclusivo. Anota na agenda aí, 16, 17, 23 e 24 de fevereiro. Curso exclusivo, né, sobre BIM no setor público para essa nossa turma, apenas 20 alunos exclusivos. Essa turma aí, pessoal, que vai participar desse curso, vão ser os nossos apoiadores para que em março a gente lance esse curso para o público em geral. Então, esse curso vai estar disponível aí para o público num valor extremamente acessível, porque a gente quer que esse conhecimento chegue a todas as pontas, tá? Então, anotem essa data. 16, 17, 23 e 24 vão ser 4 horas de treinamento à noite. Lucas vai fazer 3 sorteios. Nesse sorteio vai sair uma camiseta da Conexão BIM, um copo também e uma caneca para quem não recebeu, viu? O Marcos Romano tá ali só na expectativa. O Marcos Romano já ganhou o copinho, né? Mas a camiseta e a caneca tá valendo. Pode fazer o sorteio. Vamos lá, vamos ver quem vai Show. ganhar.
Serão 3 nomes, então. Primeiro nome Quer falar a sequência aí dos prêmios? Primeiro, camiseta da Conexão BIM, copo e a caneca do quarto BIM CREA-SC. então, E primeiro copo. se der tempo, não, nós vamos, são 3 pessoas que vão ganhar esse combo, tá? Ah, beleza, É então o fechou. combo, é o combo. Então, o Se primeiro... der tempo, a gente vai fazer a caneca personalizada também, tá? Mas vamos ver. Esses 3 aí estão garantidos. Show. Flávia Mânica. A Flávia que é da CIA, olha só, A Flávia, legal. eu ia falar agora, quando eu ia agradecer, eu ia dizer que o pessoal fala, o trabalho da Lauren, gente, eu não faço nada sozinha, tá? Tem equipe, a Flávia é o braço direito aqui. Super, Flávia. Ela tá parabéns, aí. merecido, Flávia, parabéns. Merecido. O Wagner também, Obrigada, parabéns. Obrigada, ganhei alguma coisa. Wagner tá aí com a gente, parabéns. Alex Lima. Alex, beleza. Pessoal, esses que receberam o prêmio, chamem a gente ali no grupo do Liga BIM Prefeituras, eu coloquei o endereço para que a gente possa pegar os contatos de vocês e enviar direto na casa de vocês esse material, beleza? Então é isso, pessoal. Muito boa noite. Eu agradeço demais aí a presença de todos vocês. Especial agradecimento ao Lucas, nosso super apoio, nosso grande apoio técnico aí, não só nos eventos da Conexão BIM, mas também aqui no Liga BIM Prefeituras. O Nicolas também está aí uniformizado, né? Devidamente uniformizado, nosso grande amigo, foi o nosso apoio lá no evento, e é nosso grande amigo aí, e está nos ajudando dentro da Prefeitura de Joinville. Em breve teremos novidades aí para trazer para vocês. E obrigada a todos vocês, Lauren, ó. Beijo, obrigada pela oportunidade, tá? De poder ajudar vocês um pouquinho, mas poder contribuir no grandioso trabalho que vocês estão fazendo aí como referência do governo do Estado de Santa Catarina. Tá bom? Obrigado, viu? Até a Boa próxima. noite a Estamos todos. juntos. Boa noite a gente. todos, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau.